Olá, seja bem-vindo ao canal Projeto Ômega. Hoje vamos trazer um conteúdo que está em nosso livro Reflexões sobre a Igreja. As pedras voavam rumo ao corpo cambaleante. Pouco a pouco as feridas iam aumentando, causando intensa dor e agonia. O sangue molhava o chão árido dos arredores de Jerusalém. Quando a pele já não suportava o embate do apedrejamento, nervos e ossos começaram a ser atingidos pela chuva de pedras que vinha da multidão. O homem cambaleante, alvo de uma das mortes mais dolorosas e angustiantes, era o nosso irmão Estevão. Tinha sido sentenciado à morte pelo Sinédrio. A acusação? Bem, os líderes religiosos o acusaram de proferir palavras contra o templo em Jerusalém e contra a lei. Estevão ensinava que o Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos de homens e que havia entre aqueles religiosos uma resistência direta ao Espírito do Eterno. Esse tipo de pregação custou a vida de Estevão, tornando-o o primeiro mártir da igreja. O diácono, homem que servia as mesas dos pobres e das viúvas, cheio do Espírito Santo, não cessava de pregar e viver o Evangelho. Pregar e viver o que Jesus havia pregado e vivido, sem concessões nem limites. Estevão anunciava que o próprio Criador desejava habitar nos corações humanos e que o templo seria destruído, pois era uma sombra daquilo que acabava de concretizar-se em Jesus. Estevão pregava o que o Mestre havia pregado. Obviamente, essa pregação feriu interesses religiosos e políticos e resultou em seu apedrejamento. O que nos chama a atenção na história de Estevão é que não somente em sua pregação ele foi submisso ao que o Mestre havia ensinado, mas até mesmo nos momentos de dor e agonia extremos que antecederam a sua morte. Pouco antes de morrer, Estevão repete duas frases que nos são muito familiares. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, Senhor, não lhes imputes este pecado. Sim, até mesmo no momento de sua dolorosa morte, Estevão se propôs seguir os passos do amado Mestre. Isso se torna uma importante lição para nós. Alguns creem que aquilo que foi vivido por Jesus e seus apóstolos é impraticável nos dias atuais, que retornar à vida de igreja como foi experimentada nos primórdios é algo impraticável hoje. Esse argumento é usado principalmente para justificar práticas que estão a anos-luz da experiência de comunhão da igreja dos primeiros anos. Argumentam também que desde o primeiro século já havia movimentos de divisão dentro da própria igreja. É verdade, não se pode negar que desde o início da igreja houve movimentos para dividi-la através de facções e contendas. Havia inúmeros erros e desvios, afinal, a igreja é composta de irmãos em processo de aperfeiçoamento em Cristo. A questão, no entanto, não é essa. A questão é que essas práticas contrárias ao espírito do Evangelho de Cristo foram veementemente combatidas pelos apóstolos. O germen desse espírito de divisão começou, de acordo com os relatos bíblicos, na cidade de Corinto. Paulo já começa sua primeira carta aos Coríntios repreendendo essas atitudes de divisão. A instrução de Paulo é que todos os irmãos na cidade de Corinto fossem unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Isso, obviamente, não seria possível se os grupos que ameaçavam dividir-se realmente o fizessem. As pessoas que estavam gerando toda aquela contenda são tratadas como carnais por Paulo, os quais estavam andando segundo os homens. Não houve em Paulo, nem em nenhum dos outros apóstolos, uma conduta condescendente com essas práticas erradas. Não houve nenhum comentário dizendo, por exemplo, é assim mesmo, ninguém é perfeito, Deus está agindo, então deixa como está, cada um cria o seu próprio grupo. Não. Paulo aponta para o erro dos coríntios e pergunta se Cristo está dividido. É óbvio que o evangelho não pode ser impedido por causa das divisões e dos sectarismos, pois o evangelho é poder do Altíssimo e age em todo aquele que crê. Ele age diretamente no coração da pessoa que crê.
Porém, existe uma vontade boa, perfeita e agradável do Pai para a sua igreja e para a comunhão entre os irmãos. Não devemos contentar-nos com menos do que a vontade de Cristo para nós. Afirmar que as divisões e sectarismos devem ser compreendidos por causa da tendência humana, a contenda e a divisão, é tentar dizer, por exemplo, que não devemos pregar contra a mentira ou a prostituição. Essas práticas, assim como a divisão, contendas e sectarismos, surgem da natureza pecaminosa do homem. No Evangelho, não há meias-verdades. Contenda, divisão e sectarismo são obras da carne. E diante do pecado, só a graça do Pai para perdoar-nos e aperfeiçoar-nos. Isso não é um sonho, não é uma utopia. É possível. É possível viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a igreja, já que Paulo nos ensina a buscar isso. No entanto, é necessário não se conformar com os padrões desse mundo, o qual ensina sempre a dividir e a ser contencioso. É necessário também renovar em Cristo constantemente a nossa mente. A boa, perfeita e agradável vontade de Cristo para a igreja é que sejamos perfeitos em unidade. Ele ora ao Pai para que isso seja uma realidade na vida da igreja. Ele disse, certa vez, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Essa passagem está em João 17, 17 a 23. Não devemos contentar-nos nem acomodar-nos com menos do que isso. Não devemos aceitar nada que possa levantar-se contra essa vontade de Cristo. O padrão de unidade que Jesus estabelece para nós, enquanto igreja, é o mesmo existente naquele momento entre ele e o Pai, não menos do que isso. Uma unidade em que o elo seja apenas o Espírito do Criador e as decisões sejam tomadas pela cabeça, que é Cristo. Que sejamos perfeitos em unidade. A pergunta que fica é: estamos sendo perfeitos nisso? Jesus estabelece uma estreita relação entre essa unidade na igreja e o conhecimento que o mundo terá de Cristo através dessa unidade. E aqui fica mais uma pergunta. Isso tem sido uma característica de nossos tempos? Pregar Cristo através da nossa unidade? Há uma gritante diferença entre o impacto da igreja do século I e a igreja do século XXI. Algo foi se perdendo no caminho. Ser perfeitos em unidade não significa pertencer a uma mesma instituição religiosa. A unidade proposta por Cristo é espiritual. Não é uma unidade forçada por limites, mas vivida no Espírito Santo. É uma unidade que não requer necessariamente ficar sob o mesmo teto ou no mesmo caminho físico, mas que, mesmo assim, se mantém como unidade. E não se pode institucionalizar um organismo vivo. A igreja tem vida em si própria e não pode ser contida numa instituição. Unidade não é uniformidade, mas é um elo espiritual que só é possível através do Espírito do Altíssimo. Mas, depois dessas reflexões, eu quero convidar você para que voltemos às pedras. Sim, as pedras continuavam caindo violentamente sobre Estevão, sem piedade. Eram pedras materiais sendo lançadas sobre uma pedra viva. Uma pedra viva que pertencia a um organismo vivo, que era a igreja. Aquelas pedras eram lançadas por aqueles que reverenciavam as pedras mortas do templo em Jerusalém e resistiam ao Espírito que queria torná-los pedras vivas na nova aliança. Pedras mortas sendo jogadas contra uma pedra viva. Em seus últimos instantes de vida terrena, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixa os olhos no céu, vê a glória do Pai e Jesus, que estava à direita dele, e diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. No entanto, nada acontece por acaso na Igreja Viva de Cristo.
Quando Estevão fecha seus olhos e parte para encontrar-se com o Senhor, a multidão ali começou a se afastar. Dentre essa multidão, um religioso consentia com a morte de Estevão e ainda prestava uma ajuda logística aos que o apedrejavam. Pouco tempo depois, esse homem se tornaria o apóstolo dos gentios. Ele não resistiu à voz do Espírito Santo e à verdade da nova aliança. Ele se despiu de todos os seus valores religiosos e institucionais. Ele começa a considerá-los como escória. Ele compreendeu que o propósito de Cristo é que sejamos perfeitos em unidade e que toda semente ou aparência de divisão ou sectarismo na igreja deve ser combatida. Este é o exemplo de Estevão. Ele seguiu os passos do Mestre até nos momentos finais de sua vida terrena. Ele incorporou visceralmente à sua vida os ensinamentos e desejos de Cristo. Estevão desejou para os seus assassinos o perdão do Altíssimo. Algo impensável para os padrões da velha aliança. Ele havia aprendido com o Mestre. Havia absorvido para a sua vida as orações de Cristo. A oração de Jesus para a igreja é que seus membros sejam perfeitos em unidade. Não podemos fechar os olhos e os ouvidos a essa oração do Senhor. Que o exemplo de Estevão possa falar-nos também e que sejamos fiéis a isso até a morte.